desafio. Caminho feito de suor e grito. Eles caem, eu levanto, sem medo, sigo o canto. A alegria está no coração daqueles que ouvem com emoção, vencendo gigantes, rasgando o chão. A força é minha canção. Ecoa alto, não há prisão. Voz que explode em decisão. Nada pode calar a minha razão. Eles caem, eu levanto, o som me guia, meu encanto. Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial, ao vivo o programa Vencendo Gigantes. E hoje, sem mais delongas, eu já vou apresentar para vocês a nossa entrevistada da noite, que é a doutora Érica Funroso. Ela é fisioterapeuta e possui várias especializações na área de estética, as quais ela vai falar um pouquinho mais para a gente hoje, com as nossas perguntas. O pessoal está ansioso, já estão participando desde cedo do programa. Boa noite, doutora. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Como a gente tem muita pergunta hoje, nós já vamos entrar com os questionamentos que o pessoal comentou, o pessoal que já fez tratamento com você. Algumas pessoas me mandaram mensagem já elogiando o seu trabalho, falando que você é realmente muito capacitada, tem se destacado aqui na nossa cidade, mas eu sei também que você tem estudado fora, e ela vai contar para a gente um pouco mais sobre essa questão do autocuidado, da saúde. Ela não atende apenas mulheres, mas nós vamos sempre falar um pouquinho mais com as nossas ouvintes, que nos enviam perguntas, participam bastante do programa. E eu gostaria que você começasse, Jéssica, falando um pouco para a gente sobre a sua trajetória, que eu sei que inicialmente fisioterapeuta, mas eu sei que tem bastante informação aí. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, eu agradeço muito pelo convite, estou muito feliz por estar aqui hoje participando, para contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Eu falo que eu adoro falar sobre todos esses processos até chegar aqui, né? A gente sempre começa igual formiguinha, de passinho em passinho. Sim. E aí eu gosto muito de estar passando essa experiência, principalmente para quem gostaria de estar aí iniciando, né? Então, vamos falar sobre bastante tema legal aí. Como eu comecei, como eu cheguei até a fisioterapia, né? Na verdade, eu nunca tive um sonho em ser fisioterapeuta, muito menos da área da saúde, né? E na graduação não, perdão, quando eu estava no ensino médio, fui na faculdade, conheci os estandes, cheguei na fisioterapia. E eu sempre tive esse jeitinho de gostar de cuidar das pessoas. E aí na fisioterapia foi onde eu encontrei essa minha vontade, né? Lá as meninas, as alunas, né, mostraram tudo que o fisioterapeuta fazia, todas as áreas de atuação, que é muito ampla essa área, né? E aí eu falei, é isso que eu quero. Aí foi onde, então, fui para a faculdade, fui fazer fisioterapia, estudei 5 anos e me encantei por todas as áreas, tanto que depois, para escolher, foi muito difícil, né? Todas as áreas são muito lindas. E aí me formei, fui procurar o primeiro emprego, que foi muito desafiador, né? Eu consegui numa clínica, né? Alguém indicou, fui lá fazer entrevista. Só que aí eu fiquei no fogo cruzado, né? Porque eu precisava muito de um emprego,
Sim. E eu precisava muito fazer o meu nome, porque eu falei, todo mundo conhecia a Jéssica, mas não a fisioterapeuta Jéssica. Sim. Então, só que aí o que acontece? A proposta que foi feita para mim que não me agradou. Porque o que acontece? Qual foi a proposta? Jéssica, eu preciso que você atende 10 pacientes no mesmo horário. E eu Nossa. falei, eu não estudei 5 anos aprendendo que fisioterapia é individual para chegar agora, no início de tudo, começar fazendo errado. Aí eu falei, eu precisava do dinheiro, eu precisava fazer meu nome. Então eu coloquei numa balança, qual é mais importante? Os dois eram. O dinheiro também ele é muito importante. Claro, a gente não paga boleto com abraço, né? Exatamente, né? Que a gente sempre fala, físio por amor, mas não é muito por aí, né? Só que aí eu falei, não, eu não vou começar errado. Eu me propus a estudar 5 anos para fazer o certo, para fazer o bem feito. Então, eu fiquei sem graça de recusar na hora. Aí depois eu falei, eu posso te dar a resposta até final do dia, né? Aí liguei e falei, olha, agradeço a sua disposição de querer me dar essa vaga, essa oportunidade, mas eu não vou conseguir. E não aceitei. E isso você tinha quantos anos nessa época? Eu estava com 20, Uns 20 e poucos. E onde que você acredita que veio isso já se chama posicionamento? Sim. Da onde que a Jéssica conseguiu se posicionar tão jovem assim? Porque às vezes nem dos 30 a mais, a pessoa às vezes consegue se posicionar. Não, isso sim, isso não. Eu, desde pequena, sempre fui muito determinada. E eu acho que um pouco foi da criação dos meus pais. Então, assim, meu pai sempre foi muito exemplo para mim. Ele sempre foi um homem de negócios, né? Ótimo. Então, eu sempre observei muito ele diante dos clientes. Ele também sempre tendo ali, né, firme do que ele queria. E aí eu falei assim, poxa, eu vou ser uma profissional qualquer, e é por isso que a fisioterapia ela é tão desvalorizada, tão mal falada. Justamente por isso, porque hoje tem muitas pessoas que aceitam fazer o mais ou menos. E eu nunca quis ser essa pessoa, né? Então, eu acho que um pouco foi disso, da minha criação, do meu jeito ali de sempre querer as coisas certas, né? Então, eu falei, não, eu preciso do dinheiro, eu preciso fazer meu nome, mas eu vou fazer de outra forma. E qual foi a forma que você encontrou nesse período? Sozinha. Nesse degrau da escada? Sozinha. Eu falei, bom, não dá para trabalhar com plano, porque plano também é isso, eles querem atendimento rápido, né, ali coisa de 20 minutos, o paciente vai embora, né, e eu falei, e o atendimento fisioterapêutico individual, ele é 50 minutos, No mínimo. no mínimo, né, e eu sempre gostei da reabilitação com exercício, não é aquele choquinho, aquele negocinho, não. O meu é a mão na massa mesmo, né? Eu acho que é assim que a gente reabilita, né? Eu sou da moda antiga, eu falo. E então eu comecei home care. Comecei na rede social, então naquela época já tinha, não era tanto Instagram, o forte era Facebook. Então comecei a divulgar atendimento domiciliar, reabilitação, paciente pós-AVC, sempre gostei muito dos idosos. Então, atendia os idosos e fui, um falando para o outro. Aí depois teve aqueles planos home care também que começaram a fazer a parceria comigo. Então, eu atendia esses pacientes também, pacientes respiratórios, que na época não achava fisioterapeuta para atender os pacientes acamados. E foi indo. Aí eu sempre gostei também da área da beleza. Né? Já na graduação, como minha faculdade é um pouco mais nova, então dentro da faculdade de fisioterapia já tinha a disciplina de fisioterapia dermatofuncional, que é a área da estética. E aí eu já me despertou, né, interesse, eu já era manicure antes, então gostava de maquiagem, né? Então eu já, enquanto eu estava na graduação, eu já fui fazendo alguns cursos de estética. Eu já fazia massagem, drenagem, modeladora. Então, estudando, eu já fazia essa parte. E aí eu falei, vou continuar com a reabilitação,
mas eu quero migrar um pouquinho para a parte estética e abrir o meu espaço. Aí nisso comecei a minha pós-graduação em Ribeirão Preto e aí já aloquei uma sala. Minha mãe, você é doida? Você não tem paciente, você não tem ainda condições para alocar, você vai pagar R$ 900 numa sala. Eu falei, eu vou. Eu falei, eu vou, porque se eu não tentar, eu não sei quando vai dar certo, né? Sim. E aí minha mãe não foi a favor e tal. Eu falei, mas eu vou. E tanto que foi. No primeiro mês que eu coloquei a sala, eu estava fazendo só limpeza de pele, drenagem e massagem. Eu consegui fazer todo o dinheirinho do aluguel da sala e sobrou um pouquinho para eu pagar algumas continhas e comprar um produtinho que eu precisava a mais da limpeza de pele. E aí foi, eu falei, é isso. E o nome desse programa é Vencendo Gigantes, porque ao longo dessas etapas que a gente vive, os períodos de transição, a gente tem realmente que superar esses desafios, vencer as nossas limitações e realmente, às vezes, aquilo que vem dos pais, as crenças deles também. E a gente tem que realmente encontrar ferramentas, estratégias para transpor tudo isso através do estudo, do trabalho, para que a gente possa fazer a nossa própria história. Sim. E de lá para cá, o que mais que aconteceu? Muitas coisas. De lá para cá, então eu falo, né? Quando a gente quer empreender, a gente tem que ter claro uma coisa: não desistir. E que não vai ser fácil, em momento algum. Né? A gente vai ter muitos altos e baixos, bastante baixos, né? E então o que me fez ter todo esse crescimento foi isso, foi eu não desistir. Então eu sempre quis mais e mais. Então eu comecei pequeno, eu comecei numa salinha, mas eu falei, um dia eu vou ter a minha própria clínica. E quando eu conseguir isso, depois de bem estruturada, eu quero filiar para outras cidades. Porque como eu fiz minha pós em Ribeirão Preto, era muito legal, porque como eu já tinha uma experiência com a parte estética, eu já trabalhava com alguns procedimentos, então as minhas amigas, elas falavam, Jéssica, você tem que fazer, você tem que dar curso, você tem que ensinar. Você tem muito jeito, você tem uma didática muito clara, porque daí elas vinham tudo tirar dúvidas, né? Sim. Comigo, ai, Jéssica, me ajuda, eu tô com dúvida disso, daquilo. E aí, então, eu falei, um dia ainda eu quero ministrar cursos da área da estética, quero estar numa faculdade ministrando essas aulas, né, passando todo esse meu conhecimento, porque eu comecei muito sozinha. Então, eu falo, foi difícil porque eu me formei, já entrei numa pós, não sabia como era vender essa parte da área da saúde, né? Então, tudo eu fui muito sozinha. Eu não tive, assim, alguém do meu lado mostrando como era fazer isso. Tudo era mato. Tudo, literalmente. Porque, assim, quando você vai para esse ramo, você se forma, você tem o diploma. E aí, só que, caro ouvinte, o que a gente percebe na Jéssica é que ela tem uma visão empreendedora. Sim. Vai além daquilo. Sou fisioterapeuta, vou trabalhar na clínica de tal pessoa, no hospital X, no plano Y. Não, ela tinha uma visão, só que hoje parece que dentro de 10 anos, vamos dizer assim, está muito mais acessível o conhecimento. Muito. Para você está aqui, né, na palma da sua mão, Instagram, muito acessível. chat hoje, né? E para facilitar tudo, o mundo digital e tudo mais. Mas há 10 anos era mais difícil a gente validar o conhecimento, a gente ter essa questão da nossa autoridade dentro do profissional, você é muito jovem. E aí você tinha uma visão não tradicional da fisioterapia, Sim. que era empreender em um ramo que estava despontando naquele Sim. momento. E hoje, pelo que eu percebi, já fala para os ouvintes o seu arroba no Insta. Arroba doutora Jéssica, JK, Fonroso. E nós vamos marcar tudo aqui, que olhando lá no seu Insta, eu vi que você traz procedimentos de última geração. Sim. Equipamentos de última geração. Então, você tem se especializado, se atualizado, Sim. e acredito que esse é um diferencial do seu trabalho hoje. Sim. Nessa questão da estética. Lá, pessoal, quando vocês entrarem no Insta da doutora, vocês vão ver muitos antes e depois, técnicas que ela tem usado, que ela tem trazido.
E isso é muito interessante a gente observar os resultados, mas também que você tem usado várias estratégias. Sim, E como muitos empreendedores nos ouvem, você falou de vender o produto da saúde. sim, E as técnicas de venda, que são várias, são elas são fundamentais para um empreendedor. muito. A gente teve no último programa o pessoal da Divino Sabor que esteve aqui, e eles falaram que a gente precisa estudar a técnica de venda, senão a gente vai quebrar, a gente precisa saber estruturar o nosso negócio. Exato. Como que isso funciona no seu negócio hoje, essa questão administrativa? Agora eu estou ampliando um pouco isso, mas assim, até dezembro eu fazia tudo sozinha. Social media, Tudo, gravação de vídeo, as ideias para gravar, fazer as artes, os anúncios eram, né, todos eu que fazia, a ter as ideias. E aí eu falo, o vender, responder o WhatsApp, que era o mais desafiador para mim, porque porque isso bastante dúvida. muito. Então assim, eu tinha que fazer ali, né, o operacional, eu tinha que fazer a parte administrativa, eu tinha que fazer os atendimentos, as consultas, conferir estoque, Interagir com a interagir, rede social, então assim, vida pessoal, Claro. né? Ter que manter uma rotina também, porque eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho com harmonização. Então, além de tudo, eu também tenho que me Você cuidar. é a sua vitrine. Exatamente. E como você cuida dessa vitrine com tudo isso? Então, pois é. Então, assim, aí eu comecei a ficar muito sobrecarregada, já havia um tempo, assim, então eu tive que trabalhar muito em terapia, né? Fiquei um pouco doente, e aí eu falei, chega, está na hora de crescimento, né? E aí eu sempre ficava, quando eu vou conseguir crescer? Quando a minha clínica vai conseguir crescer? E aí eu falei, esse foi o momento que despertou. Eu falei, é agora. Então eu falei, vou começar 2026 ampliando essa clínica. Então eu já contratei a secretária, que é a Parabéns. Nicole, que tem me ajudado muito, né? É cansativo também, ainda é um pouco sobrecarregado, porque Você ela vai está começando treinar, agora. né? Exatamente. Então, Essa quase parceira. todo dia, toda semana, a gente faz os alinhamentos, os treinamentos de como ela quer, porque na clínica tem todo um atendimento personalizado. Então, eu gosto de fazer o meu paciente, as pessoas que chegam, sentir-se próximo a nós. Então você desenvolveu uma metodologia. Exatamente. Então, não é aquela coisa robótica, que hoje em dia está muito assim, né? Sim. Eu não gosto disso. Ah, eu quero ser bem tratado exclusiva quando eu for lá. Exatamente, e será. Então, eu gosto dessa proximidade. Por isso que rede social eu tenho uma só. Então, é a minha pessoal com a da clínica. Isso foi uma coisa que eu aprendi com um social media profissional, num curso rápido que eu tive. Mas eu tinha, assim, um profissional, um pessoal, e ele falou assim, não, Leire, hoje a comunicação ela tem que ser autêntica, então migra tudo para um Insta só, um perfil Exato. só. É. Porque as pessoas querem ver o mundo real, querem ver seu trabalho, mas vão te Exatamente. acompanhando ali. E você vai construir a sua autoridade dentro Sim. daquilo. Que eu Aí falo. eu fui fazendo esse caminho. Exato, porque o que acontece? O pessoal hoje em dia, eles não querem mais ver aquelas postagens bonitinhas, aquela imagem bem criada. Eles querem ver quem é a Jéssica. Né? Quem que é essa profissional que vai cuidar de alguém? Então, eles querem ver se ela também tem rotina, se ela também come bem, se ela faz exercício, se ela prega por aquilo que ela cobra das pessoas. Sim. Então, se a gente separa tudo, ninguém conhece quem que é a Jéssica. E aí não gera essa conectividade. Dá mais Então pro eu seu falo, ramo. exato. Então assim, um dos maiores feedbacks que eu recebo das pacientes, nossa, Jéssica, eu te acompanho já tem um tempinho no Instagram. Nossa, você é como eu. Isso. Eu me senti muito à vontade só de te acompanhar. Eu nem te conheci, eu estou te conhecendo agora pessoalmente. E eu recebi uma pergunta no WhatsApp justamente sobre isso. Eu sempre faço um roteiro, o pessoal sabe porque eu falo bastante. E essa pergunta estava lá embaixo, mas eu já vou puxá-la para o começo, que é a questão da rede social em si. Porque algumas clientes minhas, elas me procuram por relação a empreender, vencer crenças limitantes, porque eu tenho a formação em coaching.
E dentro disso, a questão da rede social, ela faz parte da consultoria de hoje. Não tem como, eu falo para elas, você não vai existir se você não estiver na rede social, pelo fato da credibilidade. A pessoa, Exatamente. ela quer acompanhar, ver ali outras provas sociais que vão acontecer na sua rede social. Então, mostre o seu trabalho. Ah, não gosto de falar de mim, mas mostre o seu trabalho. Isso. Só que muitas que chegam para mim, eu atendi uma essa semana passada, falando, Leila, eu tenho muita vergonha de falar, muita vergonha de gravar vídeo. Ah, eu sou feia. Ah, a minha voz é feia. E eu vejo que você, Jéssica, você tem despontado, né, tem furado essa bolha aí e está criando uns roteiros muito legais que a gente tem Sim. acompanhado. E que dica que você traz para esses empreendedores que têm essas limitações? Olha, isso vai acontecer. É normal. Se eu pegar o meu celular aqui e mostrar como foram os meus primeiros vídeos, é trágico. Eu travava, eu parava do nada e aí eu não conseguia postar, porque eu também sou muito crítica, então eu queria mostrar a perfeição. E aí o que que me ajudou a destravar, a gravar os vídeos, e quem me acompanha nas redes sociais vão ver que meus vídeos não são perfeitos, todo engessado, todo alinhadinho. Não, eu vou lá na espontânea, entendeu? Eu vou gravar, às vezes eu falei alguma coisinha errada, eu falei, vai assim. Porque eu fiz muitas mentorias. E em várias, o que que acontece? Eles falam, seja você. Isso. As pessoas querem se conectar com pessoas. Então, se você... Porque daí também não adianta nada. O que que eu vejo muito, né, em rede social? O pessoal lá, tudo engravatado, alinhado, falando tudo correto. Mas no dia a dia, ali no trabalho dele, não existe essa pessoa. É um personagem. É um personagem. Então, a pessoa chega lá e se frustra. Porque ela fala assim, uai, mas nossa, que pessoa diferente. E é interessante você falar, até umas 3 semanas atrás eu fui atender uma cliente. Ela falou assim, ó, só que eu tô na chácara, porque a gente vai receber visita, eu tô aqui, mas eu preciso aqui. Eu falei, não, eu vou até você. Fui, aí chegou, estava um calor, e eu falei assim pra ela, você se importa de eu tirar eu tava de sapato fechado, pôr o sapato aqui? Não, pode pôr. Aí tirei, e aí a gente foi conversando, fui ouvindo, fazendo uma anamnese, e aí depois ela falou assim, nossa, como você é simples, né? Ah, eu tô me sentindo bem, eu consegui falar, porque às vezes eu vou na psicóloga, eu não consigo falar. Então, é isso que você está falando, é a conexão com a pessoa. A pessoa, você não está ali numa posição de juiz, sei lá do quê. Eu imagino com você que as pessoas vão ficar pelada lá para ela fazer biopedância, para ela fazer não sei o quê. Como que você trabalha essa questão, assim, das vezes, do seu paciente ou cliente, que chega ali, está travado, que tá inseguro? Sim, e eles chegam. A maioria das mulheres chegam com receio, com vergonha, porque elas já chegam com uma dor. Né? Eu trabalho muito com pacientes com sobrepeso, com obesidade, então já tem uma vergonha ali do corpo instalada. Por mais que somos mulheres, né? Por mais que eu trabalhe com isso, ainda exige aquela vergonha, um certo tabu, né? Então, como que eu faço esse quebra-gelo, que a gente chama, né? Eu recepciono ela para a sala, ofereço uma água, um cafezinho e vou conversando. Foi fácil de achar aqui a clínica? Me conta um pouquinho, como que eu posso te ajudar? O que que está te incomodando? E vou puxando o assunto, deixo ela falar, ela desabafar. Vou fazendo outras perguntas do dia a dia, coisas simples, básicas. Então, eu vou deixando essa paciente primeiro à vontade, né? A gente conversa, eu vou explicando um pouquinho como que é o meu trabalho, tudo, já vou dando algumas dicas, conforme ela já vai me falando, eu já vou percebendo, então eu já vou ali conversando. Então, a hora que eu percebo que essa minha paciente, ela ficou à vontade, aí é a hora que eu vou pedir para ela tirar a roupa. E aí ela tira e já vai arrancando, e já vai subindo, é aqui que eu vou subindo. Então, aí você já percebe que perdeu aquela coisa de, ai, o profissional, porque é normal, todo mundo quando vai fazer uma consulta, a gente fica mais nervoso, Claro. né? E então a gente precisa quebrar um pouquinho esse gelo, deixar a pessoa mais à vontade, e aí depois a gente ganha essa pessoa. E você acredita que você consegue trazer isso para as redes sociais? Sim, muito. E aí, né, a gente estava falando sobre como é gravar os vídeos, né? Que eu falei que no início era
horrível, muito difícil. Às vezes ainda assim, hoje ainda é difícil para eu gravar, mas a gente só vai ficar bom fazendo. É verdade. Então, a dica que eu dou para quem tem essa dificuldade, para quem quer começar com isso, aparecer mais na rede social, é: não procure a perfeição e testa, grava e grava de novo e posta assim mesmo, porque é isso que as pessoas querem, né? A gente vai melhorar, mas a gente tem que começar. Então, tudo tem que ter o começo. Muito E bom. é fazendo que a gente vai ficar bom. É o que eu falo hoje. Por que eu sou boa em tudo que eu faço da minha área? Porque eu testei, eu treinei muito e fiz muito em mim, na minha mãe, em amiga. Até eu falei, agora sim, agora eu tô boa, agora eu vou atender minhas pacientes. Então, toda técnica nova é assim. Eu sempre faço meus cursos que são práticos, presenciais, que tem o paciente ali. Porque eu vou pôr a mão na massa, eu vou sentir como que é essa adrenalina, esse equipamento. Então, a hora que eu tô boa, eu falo agora sim. Muito Então, bom. é só tentando, né? Vamos, Betinho, chamar os nossos ouvintes, que as senhoras vão botar meu nome tudo no Procon. O pessoal já está ameaçando aqui. É. Calma que nós vamos responder todo mundo. Gente, uma boa noite. Tem algumas perguntas, né? Eu não vou citar o nome hoje, mas eu vou fazendo só as perguntas, a pessoa se identifica lá. Sim, né? claro. Então fica até um pouco mais fácil. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela fala, como amenizar as rugas na parte dos olhos? Clichê. E é a maioria das dúvidas que a gente recebe no WhatsApp, no Instagram, e a gente trata no consultório. Rugas da região dos olhos. Hoje em dia, por que que aparece muito, né? Primeiro, porque a gente tem o sorriso, então a musculatura empurra para cima, né? Então, essa regiãozinha aqui, ó, os pezinhos de galinha, já marca. E a pálpebra inferior é uma pele, tanto a superior e inferior, né? É muito fina. É verdade. Então, já é uma região mais desafiadora, porque nós não temos tantos procedimentos que podem ser feitos nessa região. Então, o que eu tenho feito muito na clínica, que tem entregado um resultado maravilhoso, não é injetável, não é dolorido, que é o Hypro, que é o ultrassom microfocado. Isso que eu ia perguntar, porque eu vi no Instagram esse tal de Hypro. Falei, senhor, o que é Hypro? Quero saber. É um equipamento, ele vem para a clínica uma vez por mês. Então, é uma tecnologia, o tempo de duração é rápido, né? E ele faz disparos. Então, ele trabalha desde a parte muscular, gordura e pele. Então, por exemplo, região dos olhos, a gente não pode aprofundar muito porque é uma região mais superficial. Então, a gente vai trabalhar ali com a potência, com a profundidade correta. É legal porque o Hypro, como ele gera esse calor, ele já gera no dia que faz uma retração de pele. Então, o paciente já consegue perceber um pouquinho. Nossa, é rápido um leve efeito lifting. Só que o resultado mesmo para firmar a pele, porque ele não trata só ruga. Esse que é o maior diferencial. Eu, hoje, acho ele muito melhor do que o bioestimulador de colágeno injetável. Que é bem conhecido, né? Que é bem conhecido. Procedimento muito falado. Isso, eu fiz muito na clínica, mas o Hypro se diferencia porque ele faz, por exemplo, região dos olhos, que o bioestimulador não trata. E ele trata olheira, por exemplo? Olheira não. Olheira não. Não, se for olheira profunda, aí é ácido hialurônico, é o preenchimento. E você trabalha com isso também? Que eu faço lá também, muito inclusive. A região dos olhos, ele tem mostrado um crescimento grande na clínica, viu? Então, Legal. agora, olheira profunda, aí a gente tem que analisar se é por estresse, genética. Porque varia também da pele da pessoa, da Varia. tom também da olheira e tudo mais. E aí, E o geralmente... pessoal já vão agendando aí já a avaliação de vocês. E outra, a região dos olhos, se a gente não trata, envelhece demais. Traz aquele olhar cansado, né? Eu trato pacientes que às vezes chega, parece aquela pessoa assim, com aquele olhar de depressiva, de, né, nossa, eu estou no fundo do poço. Quando a gente vamos faz, sair, galera. pelo amor, né? Então, a gente faz ali, ó, um leve preenchimento, poxa vida, já Já traz dá super diferença. na hora, na hora. Caramba,
que legal. Então, o que acontece? Aí traz aquele olhar de leveza, de pessoa descansada. Que é essa skin que você tem, né, Jéssica? Exato, Mas, Gê, né? olha a skin dessa mulher. É privilégio aqui, né? Porque ó, eu tenho melasma, eu tinha cicatriz de acne, eu tinha manchinha de acne, tinha bastante acne, mas aí eu vim tratando. Então, sabe, a minha prima queria saber a respeito de acne. Porque ela tem mais de 40 anos, ó, e continua tendo acne, gente. Isso não tem fim, não, Jéssica. Tem. A gente tem que tratar. Eu gosto de pedir exame de sangue para a gente avaliar como que tá os picos de estresse, que também influencia muito, que a gente chama de acne na fase adulta, né? Então, a gente tem que avaliar nível de estresse, a gente tem que avaliar como que tá o sono dessa pessoa, se ela tá conseguindo, se ela dorme e descansa bem. Nem sempre. Hoje em dia tá difícil, viu? A gente precisa, então, avaliar esses níveis de vitamina, tudo, né? Da parte do exame de sangue, que eu gosto muito de pedir. E a parte hormonal também, tá? Então, a gente tem que deixar isso tudo alinhado. Às vezes, pode ser produtos de skincare que não está sendo adequado para aquela pele também. Então, pode gerar acne. Quem usa muita maquiagem pode gerar acne na fase adulta. Dormir de maquiagem, não higienizar com o produto correto a pele também pode gerar acne. Então, assim, vários fatores podem ocasionar a acne na fase adulta. E vamos abrir um parêntese aqui. Lembra que a gente conversou que a Jéssica ela tem esse olhar empreendedor. Então, além dela muitas especializações, procedimentos novos, esse desejo que logo vai se concretizar dessa ampliação do negócio, também ela trabalha com marcas próprias de produto. Sim. Então, é interessante tudo isso para os nossos ouvintes entenderem que tem muita coisa dentro do seu negócio, dentro de você tem muita coisa, que às vezes as pessoas se limitam muito. Eu não consigo. Mas eu só sei fazer um negocinho. Mas às vezes esse negocinho que você sabe fazer, o outro não sabe, é a dor do futuro cliente. Então a gente tem que ter uma visão para além. Eu, por exemplo, sou professora. E sendo professora, eu fui ampliando, porque eu sou meu próprio negócio, no caso. Então a gente tem que ter essa visão de crescimento, de vida mesmo. Tem. E fala pra gente da sua linha um pouco de produto. A minha linha, como que ela cresceu? Eu acho que todo mundo que trabalha na área da estética, principalmente da facial, sempre sonhou em ter a linha própria, né? Mas não é nem só por questão de ego ou de sonho mesmo. Consegue é porque pegar aqui, facilita muito para nós no dia a dia. Ter esses produtos em clínica. Os pacientes chegam muito perdidos, né? Eles não sabem, por exemplo, que produto que eu uso, que protetor, que sabonete, né? Então, eu senti essa necessidade. Principalmente para pele oleosa, que é o meu e caso. a pele seca, viu? Hoje mesmo eu fiz uma consulta e a paciente com aquela pele extremamente seca, que craquela, que descama. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, né? E é o que eu falei, se usar produto errado, não vai ter uma pele legal, né? Ela vai responder de forma negativa. Então, em um dos congressos que eu fui, eu já tentei em farmácias de manipulação, em várias, e eu não conseguia ter o resultado que eu queria. Lembra que eu falei que eu sou aquela pessoa que eu quero entregar o melhor sempre. Excelência. Eu não quero meia boca. Então, eu falei, não, isso daqui não ficou legal. Eu trabalhava com peeling químico, trabalho ainda, né? Mas aí a gente faz muito manipulado, porque a gente entrega um resultado muito melhor. E aí também não conseguia ter um resultado bom nesses peelings. Eu falei, gente, não é possível. E aí, como eu sempre estou em congresso, né? E um deles eu conheci uma farmácia de manipulação que ela é especializada na área da estética. E aí eu falei, opa, só que aí tudo antes de eu começar a comprar, fazer, eu fico pesquisando a pessoa, igual meus pacientes, eles ficam ali namorando minha rede social, acompanhando a Jéssica ali, ó. Depois elas marcam a avaliação e fecham o tratamento. Então eu comecei a analisar, pesquisar essa farmácia, aí eu falei, vou fazer uns produtinhos para eu testar em mim, que sempre eu falo, eu sou meu ratinho de laboratório da clínica.
Fiz, testei, falei, opa, gostei desse resultado. Aí comecei a fazer alguns protocolos para clínica, de peeling, de protocolo de hidratação. Falei, Porque eu vi opa, comentários lá no seu Insta do pessoal elogiando muito o protetor solar. Falando isso, que sentiu ele é maravilhoso. diferença. Porque o que que eu falo muito para minhas pacientes? Não adianta comprar aquele monte de produto. Nossa, tem gente que chega assim, ó, de sacolinha na minha clínica, com um monte de produto, que às vezes dermatologista, outro profissional indicou, eu falo, misericórdia. Eu falei, até eu tenho dificuldade de ajudar ela a organizar aquilo. Aí eu não gosto disso. Porque, primeiro, produto de skincare não é ele que vai fazer o milagre na pele, é o tratamento clínico. O produto de skincare, ele é importante para a gente ter um bom protetor solar, que é ele que vai proteger do câncer de pele, de mancha, do envelhecimento. E nós precisamos de um hidratante, porque a pele bem hidratada, ela responde bem os tratamentos clínicos e ela mantém, tanto quem tem pele oleosa, ela mantém um pouco mais controlada e vai hidratar melhor quem tem a pele seca e mista, né? E um bom sabonete. Então, eu falei, eu preciso ter um protetor solar que tenha o fator de proteção adequado e que tenha ativos que já hidrate e cuide dessa pele. Tudo num produto só. Sim, é o nosso sonho. É o nosso sonho, porque na clínica eu trabalho muito, é assim, com a naturalidade. Tanto que você pode ver, ó, essa make que eu tô hoje, eu vou Super assim em aniversário, em Belíssima. qualquer lugar você vai me ver assim, é só o meu protetor, um blushzinho e um rímel. Então, eu não gosto daquele monte de Não tem ficar base? assim, Não tem só um tonzinho, ó, ele é bem clarinho. Então, eu não gosto, assim, de deixar e eu ser escrava de cobertura, de maquiagem, que é o que eu acabei de falar. Quando a gente exagera nessas coberturas, a pele fica acneica, Prejudica. ela fica mais oleosa. Então, eu falei, eu preciso, aí eu sentei com as farmacêuticas, com as biomédicas lá da farmácia, eu falei, ó, eu quero um produto que tenha o protetor solar, que tenha um tonzinho, para deixar aquele glowzinho de pele saudável. Falei, não muita cobertura. Não, tá perfeito. E eu quero ativos que cuide dessa pele ao longo do dia. E aí foi o que elas fizeram. Então, aqui tem o protetor solar, tem ácido hialurônico, tem ácido ferúlico, que é antioxidante. Então, quem tem manchinha, ele já ajuda. E tem vitamina C também. E para quem está nos Maravilhoso. ouvindo, eu já vou avisando, está esgotado. Tá. Não tem mais. Então, vocês entram lá no direct da Jéssica e vão encomendando, que antes da volta de Cristo, todo mundo vai receber o seu. Exatamente. Betinho, Aí, o que eu... bom. Não, eu ia falar por causa do tempo, Ah, vai lá. porque Outra eu não pergunta. quero meu nome no SPC. Tem um apontamento aqui do outro ouvinte, acho que até foi falado alguma coisa, mas ela fala que ela completa 40 anos agora, né, nesse ano, e ela percebe que já está tendo algumas alterações na pele, né? E se seria recomendável o Botox ou outro procedimento que seria mais eficaz, né, para retardar esse processo, né? Perfeito. 40 anos está na idade ali já de começar mesmo com botox, um bioestimulador de colágeno. É que tudo depende, porque assim, na clínica tem pacientes que chegam ali já próximo dos 40 que ainda tem uma boa firmeza, uma boa elasticidade da pele. Então, só um botox, uma limpeza de pele é o suficiente. Mas temos pacientes que chegam ali com 40 anos que já têm uma boa flacidez, tem bastante linhas marcadas, aí a gente tem que já começar a fazer um tratamento ali um pouco mais profundo. Então, o Hypro é muito bem indicado, o bioestimulador de colágeno, o Botox é indicado. Mas eu falo assim, ó, para quem as pessoas têm muitas dúvidas, por onde começar? Por qual tratamento começar? Aí eu sempre falo, Botox. Porque ele relaxa a musculatura, não tem dessa de que, mas eu não faço porque eu tenho medo de ficar congelada. Não vai. Isso que eu ia falar. A gente não fica congelado? Não fica. O profissional que sabe do que ele está fazendo, ele vai suavizar o olhar do paciente sem deixar ele sem a expressão. Então, ele consegue sorrir normal, ele consegue conversar, se expressar normalmente, só que sem fazer tanta força muscular. Eu a sou ponto de formar fuxiqueira, ruga. eu sou fuxiqueira, tenho que perguntar.
Você tem algum procedimento? Com certeza. Nossa Senhora. Não, porque até porque eu tenho que testar, né? Sim, mas é super natural. Não tem... Exatamente. Eu tenho botox. Tem toda a expressão do rosto. Exatamente. Tem Você pode ver a tudo. minha sobrancelha, ela movimenta, o meu sorriso. Então, assim, é natural, Sim. só que com um músculo um pouco mais fraco, a ponto de não formar aquelas rugas, porque eu sou muito expressiva, já é de família, assim. Gente. Então, eu até falei que eu preciso montar uma foto para postar no Instagram, porque todo mundo fala, imagina, porque você é nova. Por isso que você tem essa pele. Não é, porque eu tenho muitos procedimentos, porque eu sou expressiva. Eu tinha muitas linhas aqui, super naturais. marcadas. Não... Pleníssima. Tem mais pergunta, Betinho? Tem uma Bíblia aí, Betinho? Tem bastante. Eu Vamos estou selecionando, porque uma ou outra aqui está sendo São respondida, parecidas? né? E algumas são parecidas. E quando for assim, você fala assim, olha, foi um ouvinte perguntou se você tem algum procedimento. Não pergunto na cara, né, Aí Betinho? você se livra. Essa, ela fala assim, pode falar meu nome, né? A Cristina Daniel, né? Ela fala, como levantar as laterais dos lábios que vão caindo, né? E ela falou, estou assistindo aí, Vencendo Gigantes, um abraço a todos. Ai, que legal. E eu também trato muito na clínica o canto triste da boca, que a gente fala, né? Claro que boa parte, eu falo que às vezes harmonização, rejuvenescimento, a gente sempre precisa avaliar esse paciente. Por quê? Canto caído da boca pode ser por flacidez da pele, mas pode ser só pela perda de estrutura mesmo, que a gente tem os coxins de gordura, que a gente chama, que é o que dá essa sustentação, essa maçã do rosto desenhadinha, o bigode de chinês, né, mais superficial. Então, conforme vai passando o tempo, ou quem passa por um processo de emagrecimento, nós vamos perdendo esses coxins. E além do colágeno, lógico, né, a partir dos 25 anos ali, a gente já vai perdendo ele. Então, canto de boca triste pode ser por flacidez e pode ser por perda de coxins de gordura, que é o que dá essa sustentação. Então, o que eu gosto muito de usar na clínica? A gente reverte com o ácido hialurônico, que é o preenchimento. Então, provavelmente, você já está com esse cantinho de boca caído, então provavelmente já deve ter o bigode chinês marcado e talvez já a linha da marionete aqui marcadinha. Então, a gente vem com o ácido hialurônico, que é o preenchimento, dando sustentação para essas regiões. E aí tem uma técnica específica que a gente consegue preencher para everter, para levantar esse cantinho de boca. E aí fica a coisa mais linda do mundo, fica super natural. Tem né? que fazer caixinha no Nubank para tudo isso aí. Vão ter que fazer, todo mundo. Vão fazer o cofrinho da harmonização com a Jéssica. Isso mesmo. E o High Pro, daí se caso, não tem o bigode chinês marcado, não tem perda de estrutura, aí o High Pro, por exemplo, ele é muito indicado, porque daí a gente vem fazendo as passadas com o equipamento e ele vem a nível muscular, a nível de pele, estimulando esse colágeno, colando essa pele, reposicionando ela no lugar. Aí vai tirar o peso da flacidez, que ela, né, sobrecarrega muda, no centro dá do uma rosto. mudança. Dá. Eu vi Aí nos antes e depois. Aí dá aquela sustentação para o rosto. Pessoal, 2 tarefas porque vocês vão ter essa semana. É se inscrever no canal da Rádio Mundial. Também vocês vão acompanhar a Jéssica no Instagram. E lá tem bastante vídeo, viu, Cris? Um beijo. A Cris é maravilhosa. O pessoal está perguntando aqui. Você vai acompanhar? Se depois, quem sabe mais para frente, rola um brinde aí. Vai ter que... lógico que rola. Com certeza. O pessoal tá tudo se coçando. Tem mais pergunta, Betinho? Tem uma aqui, ela falou assim, se existe alguns procedimentos que podem ajudar a questão do lipedema. Lipedema. Hoje eu fiz 3 avaliações para lipedema, as 3 em braço. Para quem não sabe o que é lipedema... Vou explicar. O lipedema, ele é uma doença, já tem CID hoje pré-determinado, é uma gordura inflamatória, geralmente mais comum em nós mulheres. Ele está muito associado com alterações hormonais, então tem mulheres que nascem já com lipedema e outras vão desenvolver
em mudanças hormonais. Então, assim, na primeira menstruação, gestação, menopausa. Às vezes, quando a gente observa o braço muito grande da pessoa, isso um inchaço. Geralmente o lipedema, ele acomete nos braços, aí pode ser, né, braço todo, ou antebraço, ou do cotovelo pro ombro. E pernas. Aí pode ser pernas inteiras, só coxa, só região de quadril. E aí é um volume desproporcional ao restante do corpo. Então, a gente sempre avalia o tronco da pessoa. Você pode olhar, quem tem o lipedema, ela é estreitinha, ela é mais fininha. Eu já vi pessoas assim. E aí, ou a perna, coxa, ou o braço, com volume totalmente desproporcional. Então, isso já provavelmente é um lipedema. E geralmente é um membro mais inflamado, mais dolorido. Tem pessoas que têm facilidade para ter os roxinhos, né? Então, ela forma nódulos, que é aquele aspecto de celulite. Então, eu falo, o profissional para tratar, ele tem que ser especializado em lipedema. Porque tratar celulite e tratar lipedema é totalmente diferente. Então, muitas pessoas às vezes tratam lipedema como se fosse uma celulite porque não tem o conhecimento adequado e não consegue entregar resultado. E eu já vi casos de ter até a piora do lipedema por tratar errado. Então, é muito sério. E lá na sua clínica, você... Lá na clínica, eu trabalho muito, até porque eu também tenho lipedema. Jura? Eu tenho em coxa. Gente, tratamento correto é tudo. Então, foi onde me despertou ainda mais o interesse de investigar bem profundo. Então, faz muito tempo. Na minha pós de lá, em 2018, que eu fiz, então, já foi ensinado sobre lipedema. Né? E agora, como está mais no auge, então agora eu me aprofundei, fui em congresso, fiz curso, estou agora fazendo um curso também de criolipólise, que é focado apenas para o lipedema. Então, é maravilhoso. Então, um dos tratamentos que eu faço na clínica, a gente tem a parte do acompanhamento nutricional, mais o atendimento com criolipólise. Então, a criolipólise hoje é o que mais tem dado resultado no tratamento, porque ele desinflama o lipedema, ele reduz a gordura e ele também trabalha a pele desse paciente, para ele não ficar flácido, porque o lipedema tende a ser mais flácido. Então, a gente consegue com as técnicas novas, não é uma criolipólise convencional, ela é uma técnica específica que ela trata já tanto a firmeza da pele quanto a redução de gordura. Muito interessante. Tem mais pergunta, Betinho? Tem um aqui, assim, a questão de alguns procedimentos, né? Mas aí ela cita aqui a questão do Botox. Tem algum fato que a pessoa pode fazer para ele durar mais tempo? Olha, o Botox, eu tenho estudado esses dias, porque nós profissionais, tem percebido, depois do Covid, depois das vacinas, que a durabilidade tem atrapalhado um pouco. Eles estão durando um pouco menos, né? E aí a gente está tentando, aí o pessoal está estudando, eles estão pesquisando para ver se tem algo a mais para conseguir melhorar essa durabilidade do Botox, né? Porque em média ele tem durado aí de 3 a 4 meses, né? A gente sempre fala, né? Uma boa alimentação ajuda muito. As minhas pacientes na clínica, eu ensino, por exemplo, vai sair no sol, usa o óculos de sol, vai dirigir, usa óculos de sol, vai na academia, vai fazer atividade física, eu falo, faz força aqui para baixo, só cuidado para não quebrar o dente, né? Mas para evitar forçar onde tem, né, região de testa, região lateral dos olhos, onde tem o Botox. Então, quando a gente se policia ao se expressar, então isso também ajuda a dar uma durabilidade um pouco melhor. E quanto tempo, em média, hoje dura? Dá para saber ou varia de pessoa? Varia muito. Na bula da toxina, ela vem falando que é até 6 meses. Mas é até 6 meses. Eu falo que a gente tem um gráfico do Botox. Então, a gente aplica hoje, com 15 dias é o pico dele, do resultado. Então, por isso que até 15 dias a gente vai vendo esse resultado. Ele não é na hora. Tanto que por isso que com 15 dias a gente faz o retoque, por exemplo, se precisar, né? Então, deu os 15 dias, não fez o retoque, dos 15 dias, todo dia ele começa a descer de novo esse gráfico.
Então, todos os dias ele vai reduzindo. Mas, em média, uma pessoa que é muito expressiva, que faz todos os dias atividade física, tem durado de 3 a 4 meses. Pessoas menos expressivas, que não fazem tanto esforço, tanta atividade física, pode chegar a uns 5 meses a 6 meses. Muito interessante. E caminhando para o final, eu queria falar um pouquinho da questão da alimentação. Porque lá na sua clínica também vocês oferecem esse tipo de acompanhamento. Sim. Aqui no nosso programa a gente tem um dos nossos patrocinadores, é a Divino Sabor, que se especializou em marmita fitness congelada, oferece isso para os clientes, achou essa dor num cliente e começou esse negócio, eles já estiveram aqui. Então, essa questão do acompanhamento nutricional, ela é fundamental dentro desses tratamentos? Ela é. Então, uma das conversas com os meus pacientes ali no momento da consulta é a alimentação. Então, o pessoal ainda fala assim, às vezes, né? Nossa, mas eu vim só para ver sobre o procedimento. Não, não é só ver o procedimento. Eu preciso entender da rotina desse meu paciente, eu preciso entender se tem uma atividade física ou não, porque daí eu sempre gosto de citar assim, ó, sobre lipoaspiração. Eu falo para eles, vamos supor que você vai fazer a lipoaspiração. O médico também vai pedir para você fazer uma reeducação alimentar e para você fazer exercício físico, porque a cirurgia não vai ser o milagre da vida dela, né? E aí, eu falo que o meu diferencial eu não sou uma profissional que só quero meu dinheiro no bolso. Claro, é o que eu falei, dinheiro ele é importante, eu quero bastante. Mesmo para você investir Exatamente. em mais produtos, em mais procedimentos, em mais estudo. Exatamente. Só que, além do dinheiro, eu quero que o meu paciente tenha resultado e eu quero que ele saia satisfeito dali, da minha clínica, do último dia de atendimento dele. E o mais importante, eu quero que nesse período de tratamento, ele tenha aprendido comigo como é manter uma rotina, como é se alimentar sem a necessidade de restrição alimentar. Para ele poder seguir dali para frente sozinho e mantendo todos os seus resultados. Então, o diferencial é esse. Eu ensino, eu falo que é uma escola ali na clínica. Porque eu vou, semana por semana, eu vou ensinando esses pacientes como fazer no final de semana essa alimentação, como organizar, como criar uma rotina. Eu tenho vida corrida, então eu vou adaptar diante daquela rotina do meu paciente, o que ele tem disponibilidade dentro do que ele gosta de comer. Aí a gente vai ajustar tudo certinho. Lanches práticos, rápidos, mais saborosos também para eles fazerem. Então, isso tudo vai entregar um bom resultado. E aí, falando, né, a gente falou de lipedema, é a mesma coisa. O lipedema, ele precisa ser um tratamento multidisciplinar. Então, precisa de uma boa alimentação, precisa do exercício, precisa da parte estética, dependendo dos níveis, precisa de um vascular. Então, a rotina, eu bato muito na tecla para todos os meus pacientes. E teve muitas pessoas que chegou para mim e eu senti que não tem rotina de exercício, de alimentação e que não queria fazer, eu não fechei tratamento estético. Eu falei, olha, você não está no seu melhor momento, então vai e espera. Quando você realmente estiver decidido a ter resultado e seguir todas as orientações, aí você retorna e nós vamos iniciar o seu tratamento. Porque é o que eu falo, eu preciso, não é só estética ela vai tratar saúde. Se eu não deixar meu paciente bem alinhado, eu posso prejudicar a saúde dele, eu posso dar uma esteatose hepática, né? Então, eu tenho que ter essa consciência. E o paciente também precisa estar determinado a ter aquele comprometimento. Exatamente. Com o investimento também que ele está fazendo. Porque é aquela velha história da pessoa que paga academia e não vai. Exato. Não é? O personal tem que quase ir lá buscar ele, né? Fala, vamos, meu filho, vamos treinar comigo hoje. Então, é a mesma coisa. Você faz um investimento em um procedimento, em um tratamento. Então, a gente tem que estar predisposto. Tem. E como, Jéssica, que você, Jéssica, consegue se organizar dentro disso tudo? É uma Com dificuldade as suas também. tarefas e metas, porque a gente está aqui, mas
com o olho lá na frente. Sim, e assim, como a gente está em crescimento com a Clínica Privilégio, né, a gente está querendo ampliar para São Paulo, depois eu quero ir para Ribeirão, então eu faço os atendimentos, né, todo mês em São Paulo, então assim, é uma rotina que demanda disciplina, mas nem Exato. sempre a gente consegue, né, eu falo, me cobro muito, às vezes isso é até um pouco ruim, né, mas, assim, tem dias que eu programo. Ah, tal horário eu vou treinar, tal horário eu vou me alimentar isso aqui e tal. Mas chega na hora, aquela correria, às vezes não dá certo, e aí muda todos os planos. Então, tem dias que eu não vou conseguir treinar, né? E aí eu fico super chateada, mas eu falo, tá tudo bem, hoje eu não consegui, amanhã eu vou. E aí, com a questão alimentar, o que me ajuda muito é usar o meu final de semana, o meu dia de descanso, para preparar todas as minhas refeições. Então, eu já faço minhas marmitinhas da semana, já faço para mim, já faço para o meu noivo. Então, eu já deixo os lanches pronto. Então, por exemplo, eu gosto muito à tarde de comer pão com frango. Então, eu já deixo tudo frango prontinho para só montar e levar para a clínica ou para onde eu estiver. E já ter tudo pronto, porque se eu não preparar minha alimentação, eu vou me sabotar, eu vou comer coisas prontas, industrializadas, e aí não vai dar certo. Eu já passei minha vida toda por uma obesidade, então eu tenho todo um histórico, e hoje eu cuido muito para que isso não volte como era antes. Então, é corrido, mas a gente tenta sempre dar o melhor. Eu falo que nem que seja 1% por dia, né? Mas eu tento me organizar assim. E qual conselho você daria para aquele nosso ouvinte que às vezes está desacreditado, porque a questão da autoestima, ela é bem profunda. É. Não vamos nos ater porque são muitos detalhes, mas às vezes a pessoa está tão descrente, tão assim derrotada, que às vezes ela não tem forças para sair daquela inércia e buscar ajuda. Sim. Qual conselho você daria? Ó, primeiro, começar a me seguir no Instagram. E por que eu falo isso? Porque eu recebo muito feedback de pessoas que nunca foram minhas pacientes, mas que às vezes por indicação ou me achou lá no Instagram, começou a me seguir e por eu postar dicas, por eu postar, hoje eu consegui, hoje eu treinei, hoje eu vim, eu postar um prato que eu comi do meu almoço, do meu café, eu estou incentivando ela. Fala, nossa, olha, ela também tem toda uma vida corrida, mas ela foi. Ai, que dica legal, ela está comendo comida de verdade, não é aquelas coisas difíceis de fazer. Então, as pessoas começam a seguir aquilo que eu venho fazendo e aí elas depois mandam mensagem, Jéssica, nossa, eu queria tanto agradecer, não pare, elas falam. Não pare, continue, porque você me ajudou. Teve gente que falou, emagreci 10 quilos só por te acompanhar. Que legal. Você me levantou, eu estava lá no chão, sem forças para nada, sem ânimo, me sentindo horrorosa. E quando eu comecei a te acompanhar, você me deu força, você me deu energia. Porque às vezes a gente fala também alguma palavra, né, que ajuda, que conforta. A gente mostra, né, que às vezes também, quando eu não consigo tal, eu também posto. Eu não posto lá coisinha só boa, só o que deu certo. Sim. Então eu falo, ih, gente, ó, hoje não deu, hoje eu não tô bem, vou me respeitar, tal. Então, e depois de me seguir, né, a palavra é, comece com uma caminhadinha leve, suave. Eu falo assim, não começa tudo de uma vez. Porque a gente fala, não, agora eu vou. Aí Vou malhar começa, todo dia. aí começa treino, começa a cortar, reduzir tudo, e aí dá ruim, porque é muito estímulo de uma vez só. Então, isso também não dá certo. Eu falo porque eu sou experiência disso. Então, eu falo, comece de uma coisa. Então, qual está mais fácil agora? É a alimentação? Então, comece melhorando os hábitos. Depois, comece a incluir um exercício, quando veja, criou rotina. Eu tenho uma amiga que ela decidiu parar de fumar, começou a treinar, começou a caminhar e começou a mexer na alimentação. Aí um dia ela falou assim, ai, Leire, eu acho que eu tô com depressão. Eu falei, amiga, você não tá com depressão. É o seu corpo que não entende o que está acontecendo. Porque do dia para a noite você mudou tudo, os seus hábitos, tudo de uma vez só. Radical, né? O corpo não consegue nem entender o que está acontecendo. Exatamente. Vai uns meses para você. Falei, não desiste, vai devagar. Falei, dá uma diminuída no treino, vai todo dia. Nunca treinou. Exato, Então, não vai agora de uma vez só. Vai devagar e tal. Pega leve nos pesos. Aí um dia ela até escreveu, ela até postou que ela tinha chorado porque ela não conseguia treinar aquele dia.
porque não deu horário. Eu falei, então, não conseguiu treinar. Aí eu comentei para ela, eu falei, quando acontece comigo, que eu não conseguir treinar naquele dia, eu vou caminhar. Vou na pracinha, caminho ali meus 30, 40 minutos, pelo menos não fiquei totalmente. Aí ela falou, eu vou fazer isso aí. Aí agora ela já falou, nossa, agora eu já estou viciada. Todo dia eu quero caminhar, mesmo quando eu fui treinar. Olha Porque que já se legal. passaram alguns meses. Então a gente vai construindo Sim. esse autocuidado, essa questão Exato. da saúde. E para quem tem aqueles tabus ainda de achar que cuidar da aparência, vamos dizer assim, é algo fútil, é algo não relevante, o que você diria para essas pessoas? Eu falo que Pirassununga ainda é um pouco resistente para essa parte, principalmente quando o assunto, o corporal nem tanto, mas para essa área do facial, do rejuvenescimento, da harmonização, o pessoal tem muito tabu. Por quê? Eu até entendo em partes, porque eu sei que na internet a gente vê muita coisa. A gente vê umas coisas pavorosas, eu morro de medo. É uma transformação mesmo, né? Não uma harmonização, porque a harmonização, o nome é o quê? É para harmonizar aquilo que a gente foi perdendo com o tempo, né? Então, por isso que eu posto mesmo, eu gravo e a gente está crescendo nessa parte da rede social Tá arrasando. para mostrar que, pelo menos comigo, as harmonizações não são exageradas, Não. são sutis, são naturais, para realmente realçar aquilo que já é bonito, mas só precisa de um ajuste ali. Então, eu falo, não precisa ter tabu e não como que o pessoal fala, egoísmo, se cuidar, tal. Não, não é. É necessidade. Eu quero agradecer a presença, é a hora mais rápida da semana. E com certeza já fica o convite para um retorno, que o pessoal com certeza vai pedir isso, e a gente fala mais de outros procedimentos, de harmonização, entra mais em detalhes. Mais uma vez eu quero agradecer e quero deixar para os nossos ouvintes a tarefa da semana, que é seguir a Jéssica, é se inscrever no canal da rádio e entender que a gente precisa mesmo ampliar as nossas visões e os nossos projetos e trabalhar por eles. Uma boa noite e uma boa semana.